Sim. Cobro, com Mas certeza, a gente tem pastor. base bíblica que nos dá direito para cobrar, para pregar, levar o evangelho? Parte 2, análise. Olha só, pergunta sábia do interlocutor. Ele diz: existe base bíblica para cobrar a mensagem, né, do reino, para cobrar ofertas? Até então, vamos ver o que o pregador ele irá ali justificar. Pastor, eu vejo base bíblica dizendo para você não vender milagre, mas para cobrar oferta nunca vi. Ó, não existe base bíblica, de fato, para cobrar milagres, mas também não existe base bíblica para cobrar oferta, porque o termo que ele utilizou está errado. Cobrar quer dizer obrigatoriedade, e as Escrituras Sagradas diz que a oferta ela tem que ser voluntária, segundo o agrado de cada coração. Está lá nas Escrituras, que a oferta ela é dada voluntariamente. Quando nós falamos cobrar, é como fosse um sistema monetário do mundo, a qual cobra taxações, inflações, impostos, tributos, as quais são o nosso dever cívico de pagar. Porém, dentro da instituição religiosa, não se cobra oferta. A oferta, quando ela é solicitada, ela deve ser declarada o seu devido fim. Para quê? A viagem missionária do apóstolo Paulo. Ali, de bom agrado de coração, e os que podiam ali, eles ofertavam. Mas não existe esse termo cobrança. E o texto ele não está isolado nessa partícula apenas de cobrança por milagres. Mais adiante nós vamos esclarecer isso. Que você não possa pedir uma oferta, que você não possa estipular um valor. De graça recebeste, de graça dai. Está O senhor escrito, está né? citando Mateus, de graça recebestes, de graça dai. Mateus capítulo 10, versículo 8. Aquele texto ali, curai os enfermos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. O que de graça recebestes, de graça dai. Esse texto não é utilizado para dizer que o pregador não possa pedir uma oferta. Eu quero que alguém me prove isso. Porque esse texto aqui, transliterado no grego, é você não vender o milagre. Porque... Olha só. Primeiramente, Jesus, na imagem, na sua expressão, ele nunca estipulou oferta. Nunca. E ele não deixou essa doutrina para que nós venhamos estipular. Então, quando se faz algo extra-bíblico dentro da instituição religiosa, que chama-se de igreja, a partir daquele momento, você está no achismo, está agindo fora dos padrões doutrinários das Sagradas Escrituras. Outra coisa importante a ressaltar. Ele disse que no grego está dizendo não vender milagre. Só que quando ele fala que está transliterado, não, transliteração é uma transcrição fonética que se traz para a compreensão melhor daquele que ouve do termo do grego, da língua do grego, ele traz uma transliteração para a compreensão da leitura ou daquele que ouve, né? Aquela mensagem que está em grego. Então, transliteração. Ele poderia ter substituído a palavra transliteração por tradução, a tradução. E o grego, no grego koiné, que são das cópias dos originais, ele disse, o que está lá é que não pode vender milagre. Não. A palavra que está lá, dorema elevet, dorema dot, quer dizer, graça recebeste, de graça vos dai. A faculdade do Espírito, ela acopla não somente o milagre, como ele isolou aí, mas também acopla a purificação de leprosa, a libertação de pessoas endemoniadas, a operação de milagres, como dito, e também a mensagem do reino, que é a pregação da palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é um atributo do Espírito, a qual é inspirada. Sendo inspirada, traz-se e advém da sua essência, dando-se como virtude outorgada do Espírito por Deus ao homem. Então, está acoplado. Cobrar para pregar é como se você estivesse cobrando por milagre, cobrando porque você orou e Deus curou uma pessoa, coisa essa que não nos pertence, e a qual Deus em si, na sua magnitude, faz de acordo com a sua vontade divina. Se Jesus falou desse texto, se está escrito
que o que de graça recebestes, de graça dai, e lá à frente, Jesus vem dizendo que o trabalhador é digno do seu salário. Jesus. Outro erro. Esse versículo que está nessa expressão, o trabalhador é digno do seu salário, ela está latinizada. Quando trouxe a tradução do grego koiné para o latim, eles colocaram nesse termo a expressão que o trabalhador é digno do seu salário. Se nós olharmos tanto no grego koiné como também na língua semítica, que era falada pelos discípulos e por Jesus, que era o aramaico, lá está dizendo: aquele que serve o reino é digno do alimento. Quando você substitui alimento por salário, você coloca uma evocação de uma remuneração trabalhista, como você estivesse trabalhando em um sistema secular e não espiritualizado. A partir daí, você investe a essência e os valores de uma carreira ministerial por uma carreira profissional, usando ali a carreira ministerial como um cargo institucional, profissionalizado, atrelado a uma remuneração, invertendo aí os valores da chamada vocacional de Cristo aos seus seguidores. Jesus estaria se contradizendo. Então, de fato, aqui esse texto está falando que, por exemplo, eu vou fazer uma oração, cobro R$1.000. Você não pode fazer isso, porque você está vendendo um milagre. E o milagre não é vendido, porque o milagre é feito de graça. Aí alguém... O milagre não é vendido, mas a palavra que sai da boca tem que ser vendida, tem que ser barganhada, tem que colocar em câmbio. Então, isso é muito contraditório, é uma discrepância. Isso aí não entra na questão do eixo da semântica, a qual ali está na narrativa que os apóstolos eles recebiam ofertas de grandes quantias que vendiam das fazendas, das suas terras, lançavam aos seus pés e eles redistribuíam aos pobres, necessitados e às viúvas. Então, seja a oferta, ela era redistribuída totalmente. Eles não andavam em carro de púrpura, né, ornamentado de ouro, nem de linho púrpura. Então, assim, isso mostra que eles viviam uma vida simples, humilde, e que eles redistribuíam tudo e não acumulavam riquezas nem construíam impérios. Coisa essa que o dinheiro, a oferta está sendo usada nas instituições para construir impérios. Coisa essa que Cristo não ensinou, querendo trazer um reino visível na terra, enquanto Cristo ele disse: o reino de Deus não está lá e nem cá, está dentro de vós. Alguém pode dizer, mas se não pode vender milagre, também não pode vender a palavra. Você me prova? Já acabei de provar, faz hora aqui que eu estou discorrendo a respeito biblicamente disso. E outra coisa, quando os discípulos foram enviados de 2 em 2, não podemos esquecer que, por causa dos capítulos, você faz ali apenas o texto e o contexto em capítulo. Você tem que ver os capítulos anteriores e posteriores, para você ter um eixo de uma hermenêutica, que é a regra de interpretação. Cristo ele também falou aos discípulos: quando vós fores anunciar a mensagem do reino, não levai alforje, nem 2 sandálias, nem 2 túnicas. Sabe o que é alforje? É onde pediam ali a oferta. E ele disse: não peçam. Em outras palavras, não peçam. E ele disse que ali adiante no outro versículo ele diz que aquele que serve o reino, ele é digno do alimento, ou seja, que naturalmente as pessoas iriam ser compelidas pelo Espírito a doar uma túnica, a doar uma sandália, a lhe dar uma oferta. Então, a mensagem ela está sendo distorcida, essa nova geração está instituindo uma máquina de agariação de dinheiro, fazendo comércio gospel de vendas e colocando como ídolos os seus pregadores e cantores, e por isso